As aparições de Jesus parecem ser muito similares. E nós ouvimos muitas vezes histórias parecidas, pensando sempre assim: nossa, nós já sabemos tudo. Por exemplo, esta história aqui, que começa hoje, ela fala dos caminhantes de Emaús, ou seja, aquelas pessoas que estavam andando de Emaús para o para Jerusalém, para Emaús, e ali elas encontram Jesus no parque do pão. Tem uma outra passagem que fala. Na verdade, essa passagem que nós estudamos hoje, ela começa aí, mas ela se desenvolve em outros aspectos. Hoje, nós ouvimos falar de Jesus aparecendo no grupo que nós conhecemos como os 11 discípulos e aquelas pessoas companheiras que estavam ali. Provavelmente inclui aquelas duas pessoas que estavam no caminho de Emaús, supracitadas, e outras pessoas como provavelmente Maria Madalena, Joana, Maria mãe do Tiago e um monte de outras mulheres que normalmente não são citadas. Até aquele momento, as notícias sobre Jesus eram notícias completamente nebulosas. Aparentemente, alguns homens aí, vestidos com mantos brilhantes, apareceram para as mulheres proclamar a ressurreição. Jesus mesmo apareceu para aquelas pessoas que estavam no caminho de Jerusalém para Emaús, e ele não aparentava ser Jesus, a não ser no momento que eles o reconhecem. E aí ele aparece para aquelas pessoas, e eles estavam meio que na dúvida, dizendo assim: olha, ele parece que apareceu para algumas pessoas, parece que não apareceu, estamos aqui reunidos e não sabemos direito o que fazer. E ele aparece e traz a paz. Paz que surge justamente quando a fé está falhando. Isso nós falamos no domingo passado. Nós falamos de paz. Jesus chega e traz uma passagem da ressurreição e abre a sua mensagem àquelas pessoas com um tipo de paz. Ou mais ainda, uma transmissão de paz. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam assustadas, elas estavam aterrorizadas, elas estavam cheias de medo. Se tem gente que tem medo de até no cemitério, quanto mais histórias de uma pessoa que já apareceu dos mortos quando foram limpar a tumba. Na lógica humana, o que acontece com os mortos? Os mortos vão ficar lá no cemitério, enterrados, etc. E a gente vai fazer aquela visita ao corpo. Mas naquele caso não, o corpo já sobreviveu. E aparentemente não tinha sido roubado. Ele dizia que tinha visto. Então
prato de peixe assado. Tomou e comeu diante dele. E disse assim: tudo que estava fazendo, tudo que eu falei, era preciso se cumprisse tudo isso. Estou aqui, a lei de Moisés, era principal. Só depois de mostrar as chagas, de comer com eles, o que acontece? A visão e a inteligência do discípulo se abre. Semana passada a gente falou que Cristo trazia paz, que anunciava arrependimento e anunciava o perdão dos pecados. Hoje a gente se toca de que a inteligência daquele povo para compreender a profundidade da mensagem de Cristo acontece justamente quando ele mostra as suas marcas, as marcas da paixão. E ele simplesmente está ali e se alimenta também. Até no momento da ressurreição, Jesus faz um ponto muito específico e ressalta esse ponto entre nós, que é: Cristo foi de nós, viveu como de nós, carregou as mesmas marcas que nós podemos carregar, teve as mesmas necessidades. Mas ainda, é impossível compreender a ressurreição sem antes observarmos as chagas. É impossível chegar à ressurreição sem antes havermos passado pela tormenta, pelo sofrimento. O testemunho que a gente dá em Cristo, o testemunho, essa nova vida, essa revelação, essa inteligência que é colocada na nossa mente, ela só surge quando nós nos referenciamos à vida, ao ministério e ao sofrimento de Jesus, à paixão. Aquelas chagas que não estavam ali, somente prova para os discípulos que era realmente Deus. Aquelas chagas eram parte fundamental do ministério de Jesus. E a inteligência dos discípulos só foi aberta no momento em que eles se conscientizaram disso. Que aquele não era um fantasma, não era um espírito, não era simplesmente um ser de luz que passou entre eles. E sim, era filho de Deus, mas que também havia sido humano. Também carregava marcas, feridas, cicatrizes, corpos, tantas outras coisas que nós temos na nossa vida. E também sentia fome, e também se sentava com as pessoas, e também partilhava da vida das pessoas. O mistério da ressurreição, da vida feita nova de Jesus Cristo, tem que ser vivido a partir da paixão e a partir da encarnação. Cristo ter sido humano. O ressuscitado ali não era somente, não tinha sido somente Deus, era também ser humano, era também Deus. E a inteligência daquele povo se abre. E se abre para quê? Porque a gente já viu na semana passada, se abre para pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Mas aí tem um fator interessante que a nossa leitura fala. Não é o arrependimento e o perdão dos pecados ali. Não é arrependimento e perdão dos pecados entre eles, não era para eles se confraternizarem naquele momento e dizer: Cristo nos ressuscitou, vamos nos perdoar e amar mutuamente. Não. A conversão e o perdão dos pecados devem ser anunciados a todas as nações, começando por Jerusalém. Cristo não assumiu a liturgia judaica. Cristo não assumiu um Jesus judeu daquele início, né, final, né, do primeiro milênio de Cristo, início
material das outras pessoas. A ressurreição pode e deve ser vivida nos nossos corpos e as nossas limitações do jeito que nós somos. E a ressurreição é para ser vivida a todos os povos, a todas as nações, a todas as pessoas. E aí a gente vai ler Epístola, uma delas, na verdade, para a Epístola, primeira Epístola de São João, que começa a nossa leitura, começa o terceiro capítulo dela, começa com uma fala lindíssima. Olha só, vejam prova de amor do Pai de Deus. Sermos chamados filhos de Deus. Cristianismo é uma religião relacional. Por que ela é relacional? Porque ao contrário da grande falácia, da grande heresia que se prega em muitas igrejas hoje, salvação não se faz sozinha. A gente não caminha, recebe nossa comunhão, faz o nosso voto de fé e vai de volta para casa. Não. Cristo aparece ressuscitado cada vez a um número maior de pessoas. Cristo coloca mandamentos, não um mandamento, vários mandamentos a Deus pessoas, mas são mandamentos relacionais. Perdão mútuo, reconciliação mútua, trazer a paz a outras pessoas, relacionar-se com outras pessoas. Que beleza é essa? Que não somente é para a gente se relacionar e perdoar, como também nós recebemos um privilégio e prova de amor, que nós sejamos filhos e filhas. Ou seja, nós somos todos parte de uma imensa família. E é claro, um dia nós seremos efetivamente semelhantes a Jesus. Ressurreição é isso também. Um dia nós chegaremos no estado de perfeição, no estado de claramente, não através de todo forma, mas antes disso, a ressurreição pode e deve ser experimentada, vivendo Jesus de maneira cotidiana. E essa mensagem é a mensagem que a gente escuta desde sempre, desde o testemunho da igreja primitiva. Arrependam-se e convertam-se para os pecados de vocês se perdoarem. Leve perdão às outras pessoas, leve reconciliação às outras pessoas. Mas essas boas novas não são só para a gente, não são só mais para a gente, não são mais para um grupo de pessoas, e sim para todas as pessoas. Ou seja, este perdão, esta reconciliação, esta experiência ressuscitada, que é vivida na encarnação dos nossos próprios corpos, ela começou em Jerusalém, mas não parou, ela vai a toda parte. E aí se conecta o Evangelho de Lucas com o livro de Atos dos Apóstolos, que segue, que a gente lê no tempo pastor. É quando o Evangelho vai saindo de Jerusalém. A gente está dando continuidade a esse testemunho apostólico. Ele já saiu de Jerusalém, mas ele precisa continuar a se espalhar para fora. Jerusalém é o centro, mas ele cada vez mais vai para as portas, ele vai saindo, ele vai encontrando aquelas fronteiras que precisam ser destruídas pelo amor de Deus. Então a igreja, hoje em dia, ela precisa lembrar-se que as bênçãos de Deus, elas perpassam divisões que a gente vem criando enquanto humanidade ao longo dos tempos. Divisões raciais, divisões étnicas, divisões
uma das leituras mais completas do Evangelho que a gente poderia ter. Talvez se a gente seguir só o que a gente ouviu hoje, nós estamos cumprindo tudo aquilo que Deus deseja. Porque nós entendemos o mistério da vida de Jesus e compreendemos a necessidade de nós proclamar, anunciar sua vida, sua paixão, sua morte, mas também sua ressurreição. E que ele foi uma história, sua encarnação também. Nada disso foram eventos passados. São eventos que talvez a gente não vai compreender nunca, nem com os olhos da ciência, nem com a nossa própria falta de credibilidade. Mas são eventos que têm uma mensagem muito grande por baixo dele. Ele, caminhando conosco, ele foi de nós, e ele diz a nós hoje: assim como eu fui um de vocês, vocês também